queridos. Nós estamos lendo o livro da Patrícia, né, que é o segundo livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos. E só relembrando que a Patrícia, depois do Violetas na Janela, né, que ela estava na colônia São Sebastião, ela se inscreveu, a gente pode até chamar de uma universidade espiritual, para fazer um curso sobre o mundo espiritual, para conhecer de fato o mundo espiritual. E ela está em visita a uma outra colônia em que ela foi conhecer as torres de defesa e agora ela tinha ido com um grupo na enfermaria. E ela estava conversando com o Frederico, pois ela achava que chegando ali poderia se conectar com os irmãos em necessidade e conseguiria ler os pensamentos dele. E é a partir daí que a gente continua, pois ela justamente se surpreendeu que ela não conseguia perceber o que eles estavam pensando e nem na sua intimidade o que eles estavam sentindo. Patrícia, ele me respondeu, para só voltar aqui na... Tentei ficar alegre a me aproximar deles. Pensei que, ao observá-los bem, iria ler seus pensamentos, como havia lido nos livros de André Luiz, quando encarnada. Não consegui nada e perguntei o porquê a Frederico. Patrícia, ele me respondeu, isso é para quem sabe, quem trabalhou anos com irmãos nesse estado. Logo mais terão aulas no curso e aprenderão um pouco sobre o assunto. Alimentamos e limpamos os abrigados. Conversamos com eles, alguns respondiam, explicavam como estavam, uns falavam de suas desencarnações. Normalmente gostam de falar de si, de queixar-se. Um senhor tristonho disse que fora alegre, mas imprudente. Cometeu erros, sofreu muito ao desencarnar e ficou triste. Dávamos passes, orávamos para cada um que visitávamos. A maioria parecia alheia. Os nervosos se acalmavam depois do passe. Alguns não entendiam nada do que viam e indagavam o que se passava. Outros respondiam com monossílabos às indagações. Quando acabamos, estávamos cansados. Fomos para os quartos. Tomei banho e fomos para o salão de refeições, onde nos alimentamos com frutas e sucos. Escurecia. Fomos convidados a ir ao salão de música. O local é muito bonito, com lindos quadros, vasos de flores, cadeiras confortáveis. Raimunda explicou. Nesta sala temos televisão, cinema, instrumentos musicais. É o local onde se reúnem os trabalhadores e os convidados para edificantes palestras. Maria e Tobias, dois trabalhadores do posto, nos brindaram com lindas melodias. Ela ao piano, ele ao violino. Marcela, nossa colega, cantou 2 canções. Passamos horas agradáveis. Todo o posto é iluminado com luz artificial. E mesmo durante o dia, há luzes acesas dentro dos prédios, menos nos pátios, que só tem as luzes acesas ao entardecer. À noite, o posto é bem iluminado. Saímos para o pátio. Vimos o céu quase como os encarnados, só que com mais neblina. A luz da lua é fraca. O perfume das flores, principalmente das vermelhinhas, invade os pátios. Fomos repousar. Estava cansada e dormi por 5 horas. De madrugada, fomos acordados. Tomamos uma refeição e visitamos o restante do Caridade e Luz. Oi, turma, disse Zé, que levantou atrasado. Há tempo não durmo tanto. Quando desprendemos de energias e não estamos acostumados, necessitamos repô-las
esclareceu Dona Isaura. O posto tem uma bonita e bem arrumada biblioteca, que contém vasta literatura espírita. Os bons livros dos encarnados ali têm suas cópias. É bem frequentada pelos trabalhadores e os abrigados em recuperação. Ao lado da biblioteca está a sala de orações, lugar discreto e muito bonito. Não é grande, mas aconchegante. Também possui cadeiras confortáveis e vasos floridos. Ali, os abrigados em recuperação vão orar. Os trabalhadores também gostam de frequentar a sala. É tranquila, tem muitos fluidos energéticos. Sente-se muita paz lá dentro. O amanhecer no posto é bonito. O sol aparece entre as nuvens, clareando os pátios e jardins. É interessante, né, como toda a descrição dela mostra o esforço de todos os lugares serem agradáveis, né, para que se mantenha uma vibração alta. Todos os lugares são iluminados, não se deixa ficar no escuro. É música agradável, é leitura agradável. Então, todos os ambientes são trabalhados para que quem está ali, ou trabalhador, ou sendo acolhido, assistido, se sinta bem e vibre bem. Para manter, isso reforça, né, a própria colônia, incentiva a realização de todos os trabalhos que devem ser feitos ali. E os detalhes, né, até a flor com o perfuminho, as músicas, o detalhe da luz ficar sempre acesa para que o ambiente fique claro e se sinta, e as pessoas, né, os espíritos se sintam melhores ali. Fomos às enfermarias, visitamos os irmãos que dormiam em pesadelo. Ah, como a colheita é obrigatória. Vendo-os, enchemo-nos de compaixão, pois sabíamos que todos ali estavam daquele modo por imprudência, por muitos erros. Passamos horas nas enfermarias. Ver tantos irmãos em sofrimento me entristeceu. Embora sabendo que nada é injusto, tivemos vontade de recuperar todos, mas isso é impossível, pois a recuperação é lenta. Ajudamos poucos. Demos passes, acomodamos, demos água, fizemos círculo de orações. Só 2 despertaram e fomos levados para outra enfermaria. Foram levados para outra enfermaria. Acordam assustados, muitos temem e choram. Esse parágrafo aqui me chamou a atenção numa coisa que, quando ela diz aqui, embora eles fizessem o máximo que eles podiam, pouco podiam fazer. A vontade dele era ajudar todos, mas não é a nossa vontade o fator mais determinante na mudança de nada nem de ninguém, nem nas consequências que alguém precisa resolver para se equilibrar. A gente pode dar suporte, mas, digamos assim, o reacender da consciência, o reabrir os olhos, depende do momento específico de cada um. Então, eles estão ali dando todo o bem-estar, toda a energia que eles podem para que eles consigam melhorar. Mas eles não conseguem atingir aqueles que não conseguem caminhar por si só. Então, isso serve de lição para a gente dá suporte, mas a gente não resolve os problemas nem os sofrimentos de ninguém. Isso cada um vai resolvendo por si. A gente não consegue convencer nada, ninguém, de fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Nem de se sentir melhor ou pior. A melhora de cada um vem de dentro, nunca de fora. Isso está sendo recorrente, né, Silvio? Sim. A gente tem falado muito sobre isso, né?
sobre como que o caminho é realmente de cada um, a gente não tem como mudar isso. E que às vezes a gente fica vendo, né, a pessoa está indo ali para o buraco e a gente não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E se a gente ficar muito próximo, a gente acaba indo junto, né? E às vezes a gente tem que afastar e deixar a pessoa fazer essa escolha, né? E isso que você falou é importante, que às vezes a gente acaba indo junto. É o que ela falou ali, a Patrícia. A ideia dela era ajudar todo mundo, mas ela vai vendo que não tem condição. Então ajudaram 2. Aqui não diz quantos tem, mas devem ser muitos. Conseguiram despertar 2. E uma pessoa que não tem essa consciência acaba se envolvendo e se decepcionando e se frustrando e baixando a sua vibração e como você falou, acaba indo para o buraco junto, porque começa a se achar incapaz de ajudar, incapaz de dar a mão, que não sabe fazer o que achava que sabia fazer. E não é isso, é porque não depende da gente. A gente dá suporte, mas a gente não resolve o problema, a gente não cura ninguém, a gente dá suporte. Diga aí. Falar de 2 situações que... Uma que me foi contada ontem, da médica que faz trabalho voluntário lá na escolinha. Ela tem uma mediunidade bem aflorada, assim, e esses dias ela ficou com umas dores, umas coisas, e aí quando foi feito o trabalho lá na comunhão, ela contou que o espírito que veio, que era espiritual, né, e esse irmão que veio, ele falou que não conseguia entrar na casa dela, mas que ele ficou lá rondando por conta que ele queria ser atendido. Então, quando ele apareceu lá na sessão mediúnica, né, aí ele falou isso. Aí o pessoal, mas por que ele não entra na sua casa? Aí, exatamente por conta dessa vibração que ela mantém, né, de música, de flores, ela é muito ligada à natureza e tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que ele, ali, se acoplando a ela, ele iria ser levado para trabalhar, e ele confessou isso lá, que ele queria receber o tratamento. Por isso que ele ficou e recebeu esse tratamento. E outra situação que aconteceu também no trabalho de desobsessão lá da escolinha, que eram muitos, milhares de irmãos que estavam já há muito tempo numa área assim que não era aquele pesadão e tudo, mas eram tantos milhares de anos que ficam ali, né, que ficam sem saber, estavam seguindo um padre, e ele falava, né, mas a gente tem rezado, mas a gente não encontra o caminho. Eles continuavam ainda presos numa coisa assim tão, né, tão da vida toda, parece que eles viviam naquele ciclo repetitivo, né? E aí veio a força de Santa Teresinha, ela que vinha trazendo uns, andavam nem sei como, que eles falavam eram inebriados, assim, né? Então, assim, a força que tem, né, da gente estar com essa vibração elevada, de estar, e desses seres da luz também que conseguem fazer essa passagem de tantos outros pela sua própria luz, pelo seu próprio trabalho, né? Então a gente tem que pensar nesse lado, no lado da gente estar com essa vibração elevada, de estar possibilitando, né, que essas almas consigam alcançar aí essa liberdade, né? Saiam desses locais. É isso. Isso aí me lembrou uma história rapidinha. Tinha uma amiga, né? Que ela tinha uma mediunidade, ela frequentava mais ou menos, né? Centro espírita, igreja, mas ela tinha mediunidade, tinha alguns espíritos que eram frequentes, né, que eram muito ligados a ela.
E ela tinha um espírito específico, que era ela descrevia que era uma menininha, ainda bem menina, como qualquer criança, né? Arteira, bagunceira. E uma vez ela me pediu, esse espírito, através dela, que queria conhecer o centro onde eu trabalhava, não sei o quê, né? Na minha ingenuidade, eu falei, tudo bem. Né? Era uma pessoa boa, né? Um espírito que nunca fez mal a ninguém, embora fosse uma criança. Para mim, né, na minha cabeça normal. E um tempo depois, quando eu reencontrei, ela reclamou comigo, porque o tal espírito, que era uma criança, disse que foi lá e foi barrada. Na expressão dela, foi exatamente isso, por isso eu não esqueci, barrada no baile, não deixaram ela entrar no centro. Que disseram que ela não estava equilibrada o suficiente para entrar ali. E se ela entrasse, e aí acabar perturbando as coisas lá dentro. E não deixaram, os espíritos fazer uma proteção do centro, não deixaram ela entrar. Eu achei isso muito curioso. Que era uma pessoa que, embora não fosse um espírita super dedicado, era uma pessoa boa, que seguia a sua vida normal, tinha a sua mediunidade. E o espírito, apesar de ser uma criança, que a gente pode dizer hiperativa, não fazia mal a ninguém, mas na hora de chegar ali para entrar no trabalho, ele, não. Depois que você estiver melhorzinha, você volta. Hoje você não vai entrar, não. E é o que você falou. A gente, dentro da nossa casa, né, o caso da Média, deve ser muito mais simples para ela montar uma proteção, manter ali uma vibração que não deixe esses espíritos que não querem necessariamente fazer nenhum mal a ela, querem só aproveitar da ajuda dela, entrar ali para não desequilibrar justamente aquele ambiente dentro da casa dela. Mas na rua acontece tanta coisa que a gente se distrai que a nossa guarda abaixa um pouco. E às vezes eles conseguem chegar perto da gente e ficam ali até conseguir o que desejam. Estava cansada. Depois fomos para o quarto, onde tomei banho, alimentei-me, fiz exercícios de respiração e relaxamento. Iríamos partir na manhã seguinte. A turma se reuniria à noite para ver um filme e ouvir uma palestra. Pedi para descansar. Foram muitos os da turma que também pediram. Aqueles irmãos sofridos não me saíam do pensamento. Fiquei revendo tudo como num filme. Os instrutores permaneciam sempre conosco e eram os que mais trabalhavam. Estavam sempre prontos a nos esclarecer sobre qualquer dúvida. Flor Azul, sempre tranquilo. Ajudava os enfermos com muito carinho. Depois de orar, Nair e eu fomos dormir. Dormir desencarnado é como adormecer encarnada. Quando se está encarnado, o corpo descansa. Desencarnado é o perispírito que descansa. E refazemos as energias. Uma pergunta, Diga. Silvio, uma pergunta. Como é que elas oram? Ela não falou ainda. Assim, eu me questiono, oração. Lembra que a gente ontem falou das orações que a gente acaba sempre utilizando pedidos? Como é que será quando você passa por todo esse processo de entender que o caminho das pessoas é o caminho das pessoas? A oração é aquela oração do seja feita a sua vontade? O que é a oração nesse sentido? A não ser a energia do querer bem. Assim, eu me questionei agora sobre o que é essa oração. Eu acho que o tipo de oração vai depender do tipo de espírito ali, de cada um de nós, né? Porque a gente vê em livros orações que são exortações ao bem, né? Nos livros, né? Claro. O Miramês, né? Que é mais comum. Francis fez uma oração. São verdadeiras exortações ao bem, a propagação de uma energia muito boa, que tem ali uns pedidos, mas não são
pedidos em si, são desejos de bem-estar comum. E para quem está lá desencarnado, mas já num nível de consciência maior, acho que vai meio por aí. Mas o que está apegado ainda aqui, ainda meio desarmonizado, vai rezar igualzinho rezava quando estava acordado. Acho que não vai mudar muita coisa, não. Você vê aqui um pouquinho mais acima, quando ela fala que o impacto visual dos irmãos na enfermaria não saía da cabeça dela. E isso é um fator de desequilíbrio, mesmo para ela. Porque ela acaba, como a gente, quando se envolve num problema aqui, que fica envolvido e acaba se desarmonizando, se desequilibrando por aquilo, o fulano está com um problema que não consegue resolver, ou está com uma doença que terminal, e a gente vai se envolvendo aquilo. Ela se envolveu de uma forma que ela ficou ligada àquela dor, àquele sofrimento. E se ela não trabalhar isso, ela pode se desarmonizar e se desequilibrar também. Quer dizer, as coisas não são tão diferentes em termos de acontecimento do que a gente passa aqui, do que a gente passa lá, até essa história de dormir para descansar o corpo, que lá é o perispírito. Eles sonham ou não sonham? Provavelmente, se são vários corpos e aquele está descansando, alguma coisa dela pode desdobrar e ir para um nível acima, da mesma forma que aqui a gente dorme e sonha, indo para um patamar, digamos assim, superior de vibração, porque o perispírito é de uma sintonia diferente. Quando o perispírito dorme, o corpo seguinte também pode se manifestar numa camada vibracional superior, e assim por diante. Então, tudo vai muito do que a gente é. Como se reza. Quem é mais evoluído aqui ou lá vai ter uma oração diferente de quem é apegado, só sabe pedir. Vai chegar lá, se diz que a gente lá é a mesma coisa, vai orar da mesma forma. Provavelmente ela ora lá do jeito que ela já orava aqui. Diga. A nossa irradiação é a mesma, não é uma oração? Não deixa de ser uma oração. Alguém apitou aí, quem quer falar? É a mesma coisa que quando a gente pede atendimento, aqui o pessoal me pede atendimento, né? Vou dar o exemplo de uma avó, né? Ela falou, você pode fazer um atendimento para os meus netos, porque a situação deles está complicada com o pai e a mãe. Aí eu falei, olha, primeira coisa, a gente não tem permissão para fazer o atendimento. O pai e a mãe sempre é o pai certo, mãe certa para essa criança. E eles estão vivendo ali o que eles têm que viver, né? Normalmente quem tem que pedir o atendimento é o pai ou a mãe, né? Se a criança está... Aí ela falou, não, mas eu também sou a avó certa, e eu também quero o melhor para isso. Aí eu falei, tá bom, vou perguntar aqui, né? E realmente não tive permissão. Então, assim, mesmo que cada um está vivendo o que tem que viver, passando pelo que tem que passar, e mesmo que a gente faça oração, a gente faz nesse sentido, né? De que receba a luz e passe por suas provas, por suas dificuldades, né? A gente, às vezes, como mãe, como avó, né, atropela um pouquinho as coisas. E aí se fica decepcionado, né? Espiritualidade e tal, não me atendeu. Mas é isso. As crianças, os adultos, todos estão passando pelo que tem que passar. A gente tem que compreender isso e pedir que tenha, né, quando faz os pedidos, os seres de luz, eles só agradecem. Quando você vê as orações de Francisco, é só agradecimento. Tem aquela a perfeita alegria, né, que ele está passando por tantas dificuldades, e ele vai falando o que é a perfeita alegria para ele. É receber mais e mais provas difíceis, né? Então, para eles é só isso, é só agradecimento. E quando já se tem uma consciência, é isso, pedir que aconteça o que for melhor, mas continuar em oração, né? Fazendo a nossa parte, mas o que vai ser feito, aí já depende da missão de cada um, como o Silvio falou aí. Isso aí me lembrou uma história que acho que foi até o Ismael que contou, né, do Francisco caminhando junto com o Frei Leão
num dia essa terrível, perfeita né? alegria é essa daí. Que eles iam para algum lugar e o Frei Leão não mora. Mas, pai, se a gente chegar lá, ninguém ia atender a gente. Ele, nossa, que beleza, se ninguém atender, a gente vai sofrer mais ainda. Ai, meu Deus. É exatamente isso. A Neuza tocou no ponto exato. A gente se acostumou desde pequeno, muitas vezes, de pedir nas orações, né? Ou então que a gente seja livrado do que está acontecendo. E a intenção da oração não pode ser essa, é que a gente saiba passar por aquela provação, sem se desesperar, com paciência e com resiliência. Mas a gente se acostumou a pedir para se livrar. Na o pessoal interpreta o livrai-me do mal como, pô, se está ruim, não, acaba com isso aí para eu voltar a viver bem. E não é essa a intenção. É da gente lidar da melhor forma possível com todas as adversidades que nos visitam. E saber que aquilo tem um motivo. E que a gente, se tiver paciência e resiliência, a gente passa por aquilo e segue em frente. E a gente tem um amigo que fala também, que fala assim, você fica pedindo para a pessoa curar o tempo todo aí, você está tomando coisas que não são suas. Presta atenção no que você pede, né? E já dizia, né, o falecido Silvio Santos, quem procura, acha. Logo depois desse curso, nunca mais dormi. É licença, Silvio, já deu a hora. Ui, é mesmo. A gente se empolga. Então, depois a gente sabe por que ela não mais dormiu. Mas vamos então Só um pouquinho. Quando você falou do livrar-me do mal, eu vejo muito hoje, há um tempo, é que esse livrar-me do mal é livrar-me de não aceitar, né, as coisas de forma pacífica, né, e amorosa. É porque a gente às vezes fica com revolta. Então, livrar-me de me revoltar diante das coisas, né? É uma forma de ver super positiva, né?